Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pela minha vida e também pela missão que pelas mãos de muitos dos senhores foi me dado para estar à frente do Executivo Federal. As coisas acontecem na vida da gente e depois a gente se pergunta, como isso aconteceu? Quem sou eu? Eu só posso dizer uma coisa, sou igualzinho qualquer um de vocês que estão aqui. Temos um parágrafo, todos nós, e todos temos, ou teremos, um ponto final. Por vezes falta ao homem entender isso daí. Alguns se acham imortais, que sua posição nunca será abalada. Hoje é um dia especial para todos nós, porque sem elas, nós não estaríamos aqui. E a mensagem que eu quero deixar para elas, bem curtinha, mas que vale por muito, é uma passagem bíblica. 1 Coríntios. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Mais um pouquinho do final. Há poucas semanas eu tive com um dos homens mais poderosos do mundo. Ele vive um conflito com o país vizinho. Mas eu me lembro, depois de quase 3 horas de ter conversado com ele, que essa conversa ficou entre eu, ele, o seu intérprete e o meu intérprete, um assessor do Itamaraty. Uma questão estratégica. E depois, na saída, 2 coisas aconteceram. Primeiro, aberto ao público, à imprensa, nós nos posicionamos. E eu me lembro muito bem da mensagem que poderia dar naquele momento. Falei, presidente Putin, o mundo é a nossa casa. E Deus está acima de todos nós. Também falei ali, e agradeci a ele, já que o Silas Malafaia tocou no assunto aqui. Por 2 vezes, tentaram relativizar a nossa soberania sobre a Amazônia. E com poder de veto, o presidente Putin exerceu esse poder. Não se discutiu essa relativização em nome da questão ambiental. Agradeci a ele. E depois, um terceiro fato que é um gesto. Como eu fiz hoje, quando acabou o evento pela manhã, pelo Dia da Mulher. Eu as convidei para ir até a presidência. E lá o presidente Putin me convidou para ir à sala dele, quando já estava entrando no meu carro para me dirigir ao hotel. A mensagem disso tudo. O mundo todo está conectado. O que acontece agora? A 10 mil quilômetros de distância, o que está acontecendo. O que acontece a 20 mil quilômetros tem influência sobre nós. Não é fácil tomar decisões numa situação como essa. Mas temos aqui 210 milhões de pessoas que vivem ou sentem as consequências de qualquer medida que porventura eu venha a tomar. Por isso, tem uma passagem bíblica também, lá atrás, alguém pediu para Deus sabedoria. Eu sempre pedi para ele mais do que isso. Também coragem para bem decidir. Porque pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então eu agradeço a Deus por esses momentos que Ele tem me iluminado. Dizer aos senhores também, um rápido histórico, eu quero falar apenas 1 minuto a mais que o Malafaia. Eu tenho o direito. Estou nessa casa que temporariamente é minha. Qual a importância dos cristãos, dos evangélicos, católicos, espíritas,
para a nossa vida. Onde são decididas as grandes questões nacionais? Basicamente é o parlamento brasileiro. Aqui tem vários parlamentares. Não é pelo poder judiciário. Isso vai ter um fim um dia. É pelo parlamento brasileiro. Lá atrás, os mais antigos se lembram, quando começaram a buscar o desgaste das religiões. Vocês lembram da tentativa da lei do silêncio? Que passou na Câmara e foi arquivada no Senado Federal? Vocês se lembram do novo Código Civil? Muita coisa ali. Então, uma palestra de algumas horas para contar para vocês o que aconteceu. Mas, por exemplo, tentava ali de novo relativizar a questão da pedofilia, ao tentar se passar de 14 para 12 anos a idade do estupro de vulnerável. Eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos esse ano. Vencemos essa batalha? Também nesse Código Civil se equiparava as conferências religiosas a praticamente um time de futebol. Também se buscava ali a legalização do aborto, que tem passado em alguns países pelo mundo por ação do legislativo ou por ação do judiciário, como aconteceu recentemente na Colômbia. Quando lá atrás, eu não me lembro ao certo se estava no Gedeões, em Santa Catarina, ou outro local, que veio à minha cabeça de as duas vagas para o Supremo falar num terrivelmente evangélico. Hoje nós temos alguém dentro do Supremo Tribunal Federal que tem Deus no coração. Vocês se lembram do PLC 122? O Malafaia se lembra muito bem. O Magno Malta, no Senado, também. O que era o PLC 122? Pena, cadeia, para padres ou pastores que, porventura, ousassem não realizar um casamento à luz do que está na Bíblia. Isso passou na Câmara, numa quinta-feira. Era por volta das 20 horas, onde um líder de um grande partido deu a urgência, sem ninguém praticamente no plenário. Foi derrubado o Senado Federal. Alguém se lembra do PNDH3? Também dá uma palestra de algumas horas aqui. Muitos dos senhores estiveram lá dentro, batalhando com a Damares, com parlamentares. Conseguimos uma vitória em cima do PNDH3. E uma das coisas ali, entre os itens, né, todos eram importantes para o outro lado. Mas o capítulo mais importante falava da desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, a família não é mais aquilo que nós sabemos o que é. Vocês se lembram também de um projeto que passou na Câmara pelo lado positivo, para que em cada biblioteca escolar tivesse uma Bíblia. Isso foi arquivado no Senado por uma liderança do Partido Rede e Sustentabilidade. Não vou falar o nome dessa senadora. Eu entendo que muita coisa só se explica com a mão de Deus. Aqui eu vejo lá atrás, doutor Celso, parece que é o João Campos. É ele mesmo? Então ele me acompanhou muito dentro do parlamento. Entre outros aqui. Depois o Marcos Feliciano. Depois o Marcos Pereira. Quem eu era? Eu não era nada dentro do parlamento. Um parlamentar do baixo clero. Tinha, até tomar uma decisão,
6 mandatos parlamentares, tinha 24 anos. Quando as eleições de 2014 se acabaram, e uma presidente foi reeleita, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, para onde vamos? A agenda dessas pessoas cada vez avança mais sobre as pessoas de bem. E a decisão foi tomada sozinho. Eu tenho um vídeo de novembro de 2014, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu me dirijo a 500 aspirantes e falo em 3 minutos qual era meu propósito para 2018. Se não tivesse esse vídeo, teriam que acreditar na minha palavra. Falei até da possibilidade de morte. Se eu contasse para minha esposa naquele primeiro momento, que às quintas-feiras eu não voltaria mais para o Rio, mas iria viajar pelo Brasil, ela ia desconfiar de mim, para fazer campanha para presidente sozinho. Você acreditaria em mim? Comecei. Esse não é o direito ao contraditório. Começamos a andar pelo Brasil, começou devagar, aparecer as pessoas, como o Onix aqui na minha frente. O Magno já estava no bonde ali, embarcado há algum tempo. Outros foram aparecendo. Na reta final, comecei a receber ligações, Marcos Pereira, de líderes religiosos, que eu jamais podia esperar receber uma ligação, por exemplo, de um líder da tua igreja. Por quê? Eu olhava para mim e falava quem eu era perto dele. E vários vieram, Malafaia, R.R. Soares, o do Chapéu, o Ademiro. E foi crescendo. Começávamos as andanças pelo Brasil, cada vez mais gente do nosso lado. E eu me lembro muito bem, meia dúzia de setembro de 2018, Juiz de Fora. Quando eu vi na Praça Halfley, lá em Juiz de Fora, segundo a Polícia Militar depois, em torno de 40 mil pessoas. Eu falei, é a última vez que eu vou estar no meio do povo completamente desguarnecido. Não achei o meu colete naquele momento. Aconteceu. Parece que tinha que acontecer. Alguns aqui já viram a morte de perto. Eu vi. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Segundo os médicos de Juiz de Fora, e depois o doutor Macedo, lá em São Paulo, falaram, foi um milagre a sobrevivência. Eu lembro que só pedi uma coisa a Deus, que não deixasse a minha filha de 7 anos órfã. Ele me atendeu. Ali um grande milagre. Onde a faca entrou, perto de que veias vitais, ela passou. 5 grandes cirurgias. Mas antes disso tudo, ou após 2 cirurgias, uma eleição. Quem era eu? Nem um partido grande eu tinha. Tinha um partido com 7 segundos de televisão. E o mundo caiu na minha cabeça. Era acusado de tudo. Era inacreditável, quase impossível alguém conseguir se eleger. Tem um capítulo especial sobre o primeiro e o segundo turno, em se falando em números, mas vamos deixar para outra oportunidade. Aconteceu a eleição do segundo turno. Um outro milagre, no meu entender. Perto do que a gente suspeitava do que estava acontecendo. Mas teve a mão de Deus, novamente. Não tem outra explicação. Veio depois um terceiro milagre, capitão Tarcísio. Formar um ministério. Malafaia diz aqui, uma prática antiga de como eram formadas as coisas aqui em Brasília.
como os poderes interagiam. Não foi fácil. Fizemos o ministério. Escalamos pessoas, de forma voluntária, a ocupar estatais e bancos oficiais. Não fomos perfeitos, mas fizemos o melhor que podíamos fazer naquele momento. De vez em quando eu falo para quem está mais perto de mim, né? Se vocês soubessem o que eu passo dentro dessa sala, a minha da presidência, vocês não acreditariam. E tenho certeza, ninguém de sã consciência pensa ou quer ocupar aquela cadeira sabendo o que acontece ao seu redor. Eu tenho poder? Meu poder é tão grande assim? Quase nada eu faço sem o parlamento. Eu sou o presidente da República, ao longo dos últimos 3 anos, que mais ações respondeu junto ao Supremo Tribunal Federal. As mais até absurdas possíveis. Não é por parte de todos, mas uma parte considerável. É a tentativa do desgaste. É a ideologia dentro dos poderes, até do meu próprio poder. Quem esperava um dia, no Ministério da Educação, temos um pastor evangélico, como o Milton aqui do nosso lado. Eu lembro quando convidei o ministro das Minas e Energia, o Almirante Bento, para ser ministro. Ele estava fardado no Rio de Janeiro, na transição, fui lá falar com ele, que ele tem uma formação nessa área. Ainda falei para ele: Bento, Almirante, se fosse o senhor, eu não aceitaria. Ele falou: aceito. O ministério também complicado. Um ministério que mexe com grande parte do PIB brasileiro. Imagine os interesses. Quando vai para a infraestrutura do Tarcísio, a outra coisa. Quando se vai para a agricultura da Tereza Cristina, é uma coisa fantástica também. Quando se vai para o MDR do Rogério Marinho, é algo inacreditável. Quando se vai para a economia de Paulo Guedes, o poder que ele tem na mão de mexer com os mercados, com o dólar, com a inflação, também é algo fantástico. E quase tudo isso no passado era usado para o mal. Como esse Brasil conseguiu resistir a tudo isso? É um milagre. Não tem explicação. O que nós passamos? Quando se fala em água para o Nordeste, aqui tem muitos nordestinos. A minha esposa é filha do Cabra da Peste do Ceará, Crateús. Eu sempre falo, vamos falar só da Petrobras e BNDES, os endividamentos da Petrobras e do BNDES ao longo de 14 anos, por mal feitos, por corrupção, por desvios, por algo começado e não concluído, por ter emprestado dinheiro a outros países e não ter recebido, na ordem de 1,4 trilhão. Alguém sabe o que é isso? Eu vou explicar, João Roma, você que é nordestino também. João Roma, esse montante dá para você fazer sem transposições do Rio São Francisco. Por que não chegava água no Nordeste? Foi feito 80%, 70%, 95%. Em grande parte sim. Mas foi esquecido. Foi mal feito. As intempéries, a dilatação naquela região quente, quebrou tudo. Tivemos que refazer muita coisa. Mas olha só, BNDES e Petrobras, sem transposições do São Francisco. Dá para mudar o Brasil? Dá. Assumimos 2019 com problema econômico, ético e moral. Quantas vezes nós vimos matérias nas mídias sociais de pais reclamando que seus filhos de 5, 6, 7 anos de idade estavam tendo contato, Milton, com material que ele não aceitava.
E como a gente mudar isso daí? E por que o outro lado atacava exatamente nisso? Você tem que destruir a família para atingir seu objetivo. Quando falo das Forças Armadas, que é a nossa Forças Armadas, elas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, João Ramos, você que há pouco tempo foi para a reserva, tem um compromisso, um juramento, um dever de respeitar a Constituição. Nós jogamos dentro das 4 linhas. Mas devemos fazer também, João Ramos, que quem esteja jogando fora das 4 linhas, que entre dentro das 4 linhas. É a força da lei, não a lei da força. Não é fácil, muitas vezes, se cobrar de mim medidas imediatas. Fico, muitas vezes, com aquilo dentro de mim e não posso responder. Vamos vencer, que nós estamos do lado do bem. Aqui, um colega acabou de falar de quase uma centena de nomeações de desembargadores que terei no corrente ano. É importante? Sim, é importante. Mas temos 2 outras para quem assumir em janeiro ou reassumir de 23, 2 vagas a mais para o Supremo Tribunal Federal. Você muda, tudo se renova. Não tem nada que a gente não possa mudar. Você tem que ter perseverança, ter fé, acreditar. Olhem aqui. Não olhem para trás, por favor, depois vocês olhem. É uma maravilha, uma piscina olímpica aqui atrás. Aqui em cima é residência. Embaixo tem tudo. Televisão, cinema, jogos, sala de jogos, eu não uso, fique tranquilo. Academia. Para mim é muito confortável viver aqui dentro. É muito confortável. Mas no momento difícil da nossa pátria, que começamos praticamente em março de 2020, eu nunca deixei de estar ao lado do povo. Fica em casa que a economia a gente vê depois. Irresponsabilidade, obrigar, em especial, os informais ou os invisíveis, aqueles que vivem de vender um churrasquinho de gato na praça, vender uma água no sinal, um biscoito na praia, um picolé na arquibancada de futebol. Essas pessoas não podiam ficar em casa. Porque aqueles que tinham geladeira, o que tinha lá dentro, dava para mais 2, 3 dias para alimentar a sua família. Eu fui para dentro do povo brasileiro, muito criticado. Não está dando exemplo, está sem máscara, está na rua. Eu fui ver o que o povo precisava. Conversei com muita gente. De imediato, reunião de ministros. Qual a saída para isso? Esse pessoal não vai morrer de fome dentro de casa, ele vai para a rua. Olha os problemas sociais que podemos ter, invasões de supermercados, outros atos que nós não queremos. Chamei o ministro da Defesa, eu já sabia da resposta. Não temos força para garantir a lei e a ordem, porque eles estão famintos. Veio o auxílio emergencial. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que não olha para os mais necessitados? O que é isso? Vão ficar batendo nessa tecla até quando? Em 2014, 2015, não tivemos nenhuma crise, como a pandemia, ou próximo disso. Mas o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Em 2020, com medidas adotadas pelo governo, como o Pronamp, como o BEM, entre outras, nós terminamos 2020 no 0 a 0. Em 21, em contraposição a 14 e 15, terminamos com quase 3 milhões de novos empregos no Brasil.
Lamentamos cada morte ocorrida, por pandemia ou outra qualquer. Que a morte realmente é uma coisa que nos marca. Mas o Brasil fez a sua parte, teve o apoio do parlamento brasileiro nessas questões, entre outras. Se for analisar o que o governo fez ao longo desse tempo todo, é a questão do FIES, a questão do PIX, a prorrogação de isenção de IPI, além dos já previstos em lei, né? Também estendemos aos deficientes auditivos, os surdos. O Brasil, pela primeira vez, teve realmente um governo que foi obrigado a conviver com o teto. Não é fácil. Governos anteriores não tinham essa questão de teto. Nós fomos obrigados a conviver dentro do teto. Até para se criar o Auxílio Brasil, foi uma negociação com o parlamento brasileiro. E onde aqueles partidos que sempre diziam que defendiam os mais humildes, votaram contra a proposta. Mas nós fomos a maioria. Conseguimos aprovar a renegociação dos precatórios e o Bolsa Família, que era em média R$190, passou para no mínimo R$400. Mas temos sonhos mais ousados. Desde 2008, dentro do Congresso, estão lá as notas taquigráficas, as filmagens, a gente fala na questão dos fertilizantes. Mas tivemos um problema que se agravou a partir de 1992, uma verdadeira indústria da demarcação de terras indígenas, que passou a inviabilizar grande parte do território nacional. Dá para se imaginar uma área do tamanho da região sudeste, Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo? Isso é o somatório, o equivalente ao somatório das reservas. Temos agora dentro do Supremo a votação de um novo marco temporal. Está 1 a 1 para cá. Mas esse novo marco temporal, se for para cumprir o decidido pelo Supremo, quero repetir, se for para cumprir o decidido pelo Supremo, caso se apareça um novo marco temporal, nós teremos mais uma região do tamanho da região sul a ser demarcada como terra indígena. E pela localização geográfica dessas novas áreas, será inviabilizado mais uma área equivalente ao estado de São Paulo. Acabou o Brasil. Esses problemas nos afligem dia a dia. Não é fácil conversar com alguns, não todos, que pensam em si próprio, ou usam a força que têm para inviabilizar um governo. Já disseram aqui, não vai ser uma canetada que me tiraram daqui. Só quem me tira daqui é somente Deus. Não existe um ato meu, um discurso, uma ação, um projeto, um MP, fora das 4 linhas. Será que é tão difícil a gente fazer algumas pessoas entenderem que essa é a maneira civilizada de nós convivermos aqui no Brasil? Mas vamos vencer esse obstáculo. Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas melhor do que eu. Mas a oportunidade do momento, o nome que está aí é o meu. E eu tenho falado muitas vezes, eu não vejo a hora de um dia entregar o bastão da presidência, para poder ir para a praia, tomar um caldo de cana na rua, voltar a pescar na Baía de Angra, ter paz. Mas eu creio que uma coisa fala por tudo isso aí. Quem estaria no meu lugar se a facada fosse fatal? Como estaria o Brasil com essa pandemia? Nem vou falar sobre desvios, porque se um dia alguém entrar nessa casa e nos roubar tudo, vamos ficar chateados, tristes, desabafar, talvez, algum ou outro, né? Eu não, vai falar palavrão. Mas isso você pode recuperar. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade, aí complica a situação.
Me desculpe, eu que estou falando agora. Para mim, algo mais importante que a nossa própria vida é essa nossa liberdade. Que um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Assim sendo, a todos vocês, senhoras e senhores aqui presentes, eu agradeço do fundo do coração essa manifestação de preocupação com o futuro da nossa pátria, do nosso Brasil. As nossas decisões de hoje farão com que lá na frente nós teremos ou não uma vida de liberdade acima de tudo. Costumo dizer, hoje nós temos um presidente, um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família e que deve lealdade ao seu povo. É o caminho mais difícil. Seria muito fácil estar do outro lado. Mas, como eu acredito em Deus, se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos. E eu falo nós, porque a responsabilidade é de todos nós. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem. É fácil? Não é. Mas nós sabemos e temos força para buscar fazer o melhor para a nossa pátria. Por muitas vezes, minha esposa sabe disso, até vocês, quem está ligado comigo na internet, alguns aqui estão, eu estou 2 da manhã trocando informações. Eu estou lá online. É o momento que eu tenho, sair escondido do quarto, para não levar uma bronca. Enquanto ela está acordada, ela não deixa de pensar em mim, só quando está dormindo. Então isso tudo que eu estou falando do coração para os senhores, é a vida de uma pessoa igual a vocês, mas sabe da sua responsabilidade e, acima de tudo, sabe que um dia terá um ponto final. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Parabéns às mulheres pelo seu dia. No nosso lema, Deus, Pátria, Família. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.